Boa noite a todos. Pergunto aos serviços se podemos dar início à transmissão. Temos quórum verificado. Mais uma vez, boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, caros deputados da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, hoje aqui reunidos nesta sessão extraordinária desta Assembleia de 23 de março de 2025. Cumprimentar também os seus presentes de junta, o público que está aqui e que nos acompanha lá em casa através da transmissão online desta Assembleia Extraordinária da Póvoa de Lanhoso, 23 de março de 2025. 27 de março, peço desculpa. Tem razão, Sr. Vereador. Muito obrigado. 27 de março de 2025. Embora tratando-se de uma Assembleia Extraordinária, naturalmente não existe correspondência, mas chegou à mesa um pedido de renúncia do deputado Miguel da Cunha Pereira, e naturalmente na qualidade a mesa e o seu presidente têm que dar posse de acordo com o regimento ao elemento que substitui, e naturalmente compete-me dar a posse hoje ao deputado Pedro Baldo da Silva, a quem naturalmente desejo as maiores felicidades para o resto do mandato. Naturalmente já dar-lhe as boas-vindas, embora em substituição já tenha estado aqui, mas agora com posse efetivo, deputado municipal. Sr. Pedro, muito bem-vindo, muito obrigado. Permitam-me também deixar uma palavra de agradecimento pelo trabalho desempenhado pelo deputado Miguel Pereira, enquanto membro desta Assembleia ao longo deste mandato. Também, pessoalmente, um abraço ao Miguel por todo o trabalho que desempenhou. Hoje encontramos-nos aqui nesta Assembleia Extraordinária que, de acordo com o nosso regimento, no seu artigo 26, no ponto 1, a linha 6, foi requerida pelo Sr. Presidente da Câmara, e eu queria deixar naturalmente, como sabem, não temos período antes da ordem do dia, intervenções dos seus Presidentes de Junta, apenas os pontos, portanto, chamo a vossa atenção que hoje apenas podemos falar os assuntos que aqui nos traz, que são os 4 pontos, que são 2 informações da Câmara Municipal, uma proposta da Câmara Municipal e o último ponto, a alteração do regimento, portanto, uma proposta da mesa da Assembleia. Os 4 pontos têm cerca de 30 minutos cada um, portanto, estamos assim em condições de dar início ao período da ordem do dia. O ponto 1, de 30 minutos, informação da Câmara Municipal. Peço desculpa, vamos passar à correspondência, embora não seja a correspondência, é só mesmo os pedidos de substituição para validar os seus deputados suplentes. Recebemos pedido de substituição de Maria Gabriela da Cunha Batista Rodrigues Fonseca, Álvaro Antunes Vieira, Susana Patrícia Barbosa Moraes, Maria Elizabeth Cardoso da Cunha, João Gonçalo Pereira Fernandes, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Campos de Louredo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Fonte Arcádia e Oliveira, Junta de Freguesia de Santo Emilião, Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso, Junta de Freguesia de Vilela, Junta de Freguesia de Garfe, Junta de Freguesia de Lanhoso, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Águas Santas e Mouro e Junta de Freguesia de Galegos. Muito obrigado. Agora sim, estamos assim em condições de entrar na ordem de trabalhos. No seu ponto 1, é uma informação da Câmara Municipal sobre o relatório da auditoria de revisão limitada das demonstrações financeiras do exercício 2021, bem como a análise do sistema de controle interno nos termos da linha G, número 2 do artigo 2º do regimento da Assembleia Municipal. Pergunto da Câmara Municipal, para apresentar este ponto, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara, Frederico Castro. Obrigado. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Membros da Mesa, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, minhas senhoras e meus senhores, boa noite a todos. No ponto 1 da ordem de trabalhos, decidiu a Câmara Municipal trazer a esta Assembleia as conclusões da auditoria, do relatório da auditoria que foi solicitada no início do mandato, sendo importante frisar, na nossa opinião, 2 ou 3 aspectos relativamente a esta auditoria. Em primeiro lugar, explicar que se trata de um documento e de um exercício relativo exclusivamente ao exercício 2021 e à análise sobre o sistema de controle interno do município da Póvoa de Lanhoso.
Porquê é que é importante esta explicação? Porque uma auditoria pode ter várias análises, várias vertentes, pode debruçar-se de formas diferentes sobre o alvo da auditoria. O nosso objetivo foi, desde sempre, que pudéssemos analisar o exercício de 2021 e o exercício do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos passos administrativos. E, portanto, atingiram-se várias conclusões. Eu diria que, tanto para o exercício anterior como para o exercício atual, e tanto para o Executivo anterior como para o atual Executivo, as conclusões da auditoria são confortáveis. Confortáveis no sentido de percebermos que os procedimentos que foram levados a cabo foram procedimentos corretos, em linha com aquilo que está estabelecido em termos legais e em termos formais. Evidentemente que a auditoria tem, e eu diria que isso é natural, tem alguns registros de oportunidades de melhoria, que nós devemos todos considerar e que o Executivo foi já considerando ao longo deste mandato e foi já aperfeiçoando, digamos assim, limando algumas arestas que são recomendadas nesta auditoria e, portanto, parece-me um documento claro, que está à consideração do debate desta Assembleia Municipal e que, repito, nos deixa a todos confortáveis em relação ao exercício anterior e à continuidade que demos ao exercício de gestão do órgão executivo neste mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o deputado Pedro Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e na sua pessoa todos os presentes e todos os que assistem à transmissão nos canais digitais. Ora, relativamente ao ponto em questão, referente ao relatório de auditoria de revisão limitada das demonstrações financeiras do exercício de 2021, bem como a análise do sistema de controle interno do município, gostaria de dar nota de que o CDS-PP se encontra inteirado do teor da informação prestada pelo auditor, em particular relativamente à qualidade e fiabilidade do relato financeiro apresentado à data, o que nos parece positivo, mas também para aspectos menos positivos, como o Sr. Presidente já referiu que constam, por exemplo, onde o revisor alerta para a inexistência de adequado e suficiente número de colaboradores, o que poderá aumentar, sem dúvida, riscos de erro e de não conformidades regulamentares. Facto para o qual o CDS-PP, por diversas vezes, já aqui lançou o alerta, pelo que, uma vez mais, reiteramos o apelo à capacitação dos serviços, com os recursos adequados, bem como à simplificação de processos internos, com vista à melhoria e celeridade do serviço prestado aos municípios. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Vítor Hugo Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os presentes. Sr. Presidente de Câmara, envolvidos 10 dias desde a tomada de posse dos órgãos autárquicos para o presente mandato, a 28 de outubro de 2021, o Sr. Presidente anunciou uma auditoria financeira e forense às contas do município da Póvoa de Linhoso, com o objetivo de verificar se as prestações de contas se encontravam corretas e se espelhavam a real situação económica ou financeira do município. Sabemos que as realizações de uma auditoria forense têm como pressuposto graves irregularidades, tais como corrupção, fraude, entre outros, sendo auditadas as entidades e os cidadãos que as representam. Sendo auditados então aqui os procedimentos, demonstrações financeiras e demais matéria. Hoje, a 27 de março de 2025, somos presentes a analisar um documento em versão draft, datado de outubro de 2022, resultado não de uma auditoria forense, não também de uma auditoria redundante, mas sim de um procedimento de revisão limitada. Este tipo de procedimento não é uma auditoria. E de forma a inteirar esta Assembleia e a todos os que nos assistem, segundo a ordem dos revisores oficiais de contas, um procedimento de revisão limitada que nos encontramos a falar trata-se do seguinte. O auditor faz indagações, efetua procedimentos analíticos que não são o mesmo que procedimentos de auditoria para suportar uma conclusão sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas de acordo com o referencial do relato financeiro aplicável. Demais, o auditor efetua procedimentos para obter garantia limitada de fiabilidade sobre se teve conhecimento de qualquer matéria que possa levar a que as demonstrações financeiras estejam materialmente distorcidas. Ou seja, trata-se de um trabalho, sim, realizado por auditores, mas os resultados em comparação aos de uma auditoria são limitados. Posto isto, a minha primeira questão é a seguinte. Por que razão o Executivo optou pelo procedimento de revisão limitada e não avançou para a auditoria forense como apregoado? Também,
Temos vindo a solicitar de forma reiterada estas informações. A 27 de abril de 2024, questionamos o Sr. Presidente sobre o resultado da auditoria anunciada e também na Assembleia de 24 e 25 de junho reiteramos o pedido via mesa da Assembleia. À data, o Sr. Presidente já tinha esta informação que hoje nos encontramos a debater, uma vez que a mesma é datada de outubro de 2022. Sabemos que o regime jurídico das autarquias locais prevê que se dê conhecimento à Câmara Municipal e remessa à Assembleia Municipal cópia de relatórios definitivos resultantes deste tipo de ações sobre a atividade da Câmara Municipal e dos seus serviços igualmente, no prazo máximo de 10 dias após o recebimento dos mesmos. Tal não aconteceu. Ora, se o documento encontra-se datado de outubro de 2022, os órgãos executivos e deliberativos deveriam ter acesso a essa informação no ano de 2022. Uma segunda questão é, tendo em conta este espaçamento temporal de 2 anos e meio, qual foi a razão pela qual o Sr. Presidente não nos apresentou no referido ano, dentro daquele prazo legal estipulado no regime jurídico? Em terceiro, e tendo em consideração que este procedimento é essencial para prestar informações ao órgão de gestão, a terceira questão passa por questionar o Sr. Presidente qual foi o valor que custou este tipo de execução de trabalhos ao município. Também, uma vez que uma das fraquezas aferidas pelos auditores foi a segregação de funções dos colaboradores, e uma vez que temos vindo a aumentar as vagas no mapa de pessoal do município, que medidas estão a ser implementadas desde 2022 para a melhoria dos processos de gestão interna, nomeadamente esta segregação de funções? Sabemos que esta segregação de funções pode aumentar o risco no exercício das funções dos colaboradores. E, por último, escuso de perguntar, porque o Sr. Presidente também já referiu que se sente confortável e que mesmo o anterior Executivo pode sentir-se confortável com este resultado deste procedimento. Nada mais, o Grupo Parlamentar do PSD encontra-se inteirado sobre este documento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Sr. Presidente da Câmara, se assim entender, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder por ordem e respondendo ao deputado Pedro Afonso e, de certa forma, respondendo também à penúltima questão que foi colocada pelo deputado Vítor Hugo, nós temos vindo, ao longo deste mandato, precisamente a reforçar os recursos disponíveis nos serviços do município, por via dos contratos de prestação de serviços. Essa é uma estratégia do Executivo neste mandato, naquilo que nós achamos que será o primeiro mandato deste Executivo, tendo em vista a possibilidade no futuro de termos um procedimento diferente e uma abertura concursal para cada uma destas necessidades e podermos de alguma forma substituir os contratos de prestação de serviço por contratação definitiva com adesão ao quadro da autarquia. Nós tivemos de facto acesso a uma informação que eu considero preliminar no ano de 2022, uma informação que depois foi sendo completada ao longo dos meses seguintes, eu poderia dizer talvez dos 2 anos seguintes, mas nem tanto, e, portanto, a empresa que prestou este serviço, apresentando uma informação preliminar, foi completando essa informação à medida também das dúvidas que o próprio Executivo suscitou, naturalmente, não sendo até nenhum dos membros do Executivo especialista nesta área, e, portanto, fomos colocando questões, foram-nos sendo respondidas, e essas questões foram completando o relatório final. Se quem desenvolveu o trabalho decidiu manter a data inicial da apresentação do trabalho, é uma opção dessa empresa, não é uma opção do Executivo. A opção do Executivo foi apresentar as conclusões do relatório à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal no primeiro trimestre de 2025. Do nosso ponto de vista, era importante que nós tivéssemos todos as conclusões deste trabalho ao longo deste primeiro mandato, como é evidente, e, portanto, deste mandato, digamos assim, entre 2021 e 2025. E aquilo que eu acho que deve ser analisado é a substância do documento. O momento que nós escolhemos para apresentar estas conclusões, independentemente dos prazos que referiu, é um momento tão bom como outros qualquer, e, para ser muito franco, nós decidimos por esta Assembleia Municipal, porque, tendo poucos pontos, nos daria mais tempo e mais disponibilidade de análise, até, se quiser,
dos documentos que os seus deputados receberam previamente para podermos abordar esta questão com tempo e de forma distendida. Outras Assembleias Municipais têm até sido remetidas para dias posteriores, quando ultrapassam as 4 horas. Nós hoje temos tempo de discutir esta matéria, foi esse o critério, mais nenhum critério senão este. Relativamente ao custo da auditoria, eu não tenho presente de cabeça, mas é uma informação que nós depois poderemos fazer chegar. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais pedidos de intervenção? Penso que não, portanto, a Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso fica assim inteirada sobre o relatório da auditoria de revisão limitada das demonstrações financeiras do exercício de 2021, bem como a análise do sistema de controle interno nos termos da linha guia número 2 do 2º artigo do regimento desta Assembleia Municipal. Passamos de imediato ao ponto 2, que é uma informação da Câmara Municipal sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias dos membros da oposição, conforme o número 1 do artigo 10 do Estatuto de Direito à Oposição, aprovado pelo Decreto-Lei 24 de 98, do dia 26 de maio, e para efeitos do disposto na linha Y do número 1 do artigo 33 do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Pergunto-se da Câmara Municipal, a Sra. Vice-Presidente Fátima Moreira tem a palavra para a apresentação deste ponto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, respectiva mesa, Sr. Presidente da Câmara, colegas da variação, excelentíssimos Sr. Deputados e Deputadas, pessoas aqui presentes e que nos assistem através dos meios online. Então, trazemos aqui a vosso conhecimento e também para apreciação o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias dos membros da oposição. Este é um documento obrigatório que é da competência, em termos de redação, do Sr. Presidente da Câmara, que já foi submetido à apreciação em reunião de Câmara e que agora trazemos aqui para apreciação e conhecimento desta Assembleia Municipal, não sendo uma obrigação de, digamos assim, fazê-lo, porque está previsto na lei que a Assembleia se possa debruçar sobre este documento a pedido dos titulares dos direitos da oposição. Mas não tendo existido esta manifestação de interesse, de qualquer das maneiras a Câmara considerou que era importante e relevante também trazer ao conhecimento de todos o resultado deste relatório. Então, este relatório, que tem a ver com o Estatuto do Direito da Oposição, ele está, sobretudo, alinhado com 5 direitos fundamentais. O direito à informação, o direito à consulta prévia, o direito à participação, o direito de depor e também o direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação, deste relatório em si. Relativamente ao primeiro direito à informação, está bem plasmado neste relatório que este direito foi amplamente concretizado, nomeadamente através das respostas que são sempre dadas, quer nesta Assembleia, quer na Câmara Municipal, quer das informações que são prestadas e do pedido de informação que maioritariamente também é prestado quando é solicitado, quer também ao nível de outras solicitações que nos chegam em termos de pedidos de documentação, que também têm sido de forma regular, não diria efetiva, mas regular, também cumprida. Relativamente ao direito de consulta prévia, de facto também tem existido este cumprimento. Aliás, no âmbito da consulta prévia que é feita a todos os titulares de direito de oposição, no âmbito da preparação do plano de atividades e de contas e do orçamento, são sempre convocados os titulares do direito de oposição, mas tem entendido este Executivo ir além dessa matéria e convidar também todos os partidos que estiveram também no âmbito das eleições autárquicas e que participaram nas eleições autárquicas. Relativamente ao direito à participação, de facto, todas as iniciativas que são desenvolvidas pelo município, há sempre o cuidado de que os titulares de direito de oposição também sejam convidados e possam participar, de forma a que possam também, de alguma forma, manifestar a sua opinião
e participar e ter o seu espaço também de debate no âmbito das iniciativas, o direito a depor e também o direito de pronúncia sobre este relatório, que é o que estamos hoje aqui a fazer, que é exatamente trazer a este órgão e no âmbito daqueles que são os titulares do direito à oposição, que são os partidos políticos, poder então haver o direito de pronúncia sobre este relatório. Este relatório, também de acordo com a lei, é publicado no site do município para conhecimento geral. Para terminar só esta breve apresentação, deixar aqui só o primeiro parágrafo da conclusão do relatório. Face ao enquadramento efetuado e às linhas gerais da atuação anteriormente referidas, entende-se que o ano 2024 decorreu com normalidade no relacionamento com os membros das forças políticas representadas nos órgãos autárquicos, tendo sido cumprido, de forma geral, o Estatuto de Direito da Oposição. E é isto que nos cabe, então, partilhar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Pedro Afonso. Se me permitir, Sr. Presidente, faço a intervenção aqui a partir da bancada, que é curta. Neste ponto, gostaria apenas de dar nota que o CDS-PP se encontra inteirado do teor da informação prestada pelo município no âmbito do relatório de avaliação do grau de observância e do respeito pelos direitos e garantias dos membros da oposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Desculpe, tem a palavra a deputada Fátima Alves. Não estava a ver com o Sr. Presidente, peço desculpa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. António Queiroz, a todos cumprimento na sua pessoa. Somos chamados aqui a analisar o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias dos membros da oposição no ano de 2024, como aqui a Sra. Vice-Presidente há pouco explanou. Este relatório visa promover o cumprimento do Estatuto do Direito da Oposição e a publicação do respectivo relatório de avaliação. É crucial destacar que este relatório, que para além de ser uma exigência legal, deve retratar de forma fiel o papel desempenhado pela oposição e as suas contribuições reais. O documento apresentado é tão genérico e superficial que se assemelha à reprodução de uma minuta, sendo o seu conteúdo exatamente igual ao relatório do ano anterior, ou seja, há uma mera atualização de data e uma mera atualização do número de deliberações. Lamentavelmente, o presente relatório não espelha os contributos que a oposição, de forma séria e construtiva, apresentou ao longo do ano de 2024. A falta de menção às propostas construtivas e recomendações feitas ao longo do ano pelo PSD constitui uma omissão deliberada e comprometedora à democracia, que supostamente este relatório deveria assegurar e promover. O Sr. Presidente de Câmara granjeia-se a dizer que os senhores vereadores da oposição podem falar nas assembleias municipais, isto se assim o quiserem fazer. Da mesma maneira que se granjeia por dizer que estão todos à mesma mesa quando não estavam no passado. No entanto, faz tábua rasa a todas as propostas da oposição. E assim, ao ignorar as propostas da oposição e ao desvalorizar o seu trabalho, o relatório falha, infelizmente, a sua principal função. Ainda hoje tivemos aqui um exemplo disso. Um documento datado de outubro de 2022, que aparentemente tem vindo a sofrer alterações sucessivas, mas que no corpo do documento não se vislumbra nada disso, e que deveria ter sido dado a conhecer ao órgão deliberativo e executivo previamente numa fase precoce, e estamos nós, em 2025, a conhecer um relatório de 2022 referente a 2021. Esta é a inércia deste executivo. Este não é e nem será o caminho que nós queremos seguir. Estarmos numa Assembleia Extraordinária que envolve custos, quando em bom rigor todos os pontos que integram esta ordem de trabalhos nada têm de extraordinários, pois qualquer um deles poderia ter sido acoplado ou à reunião de fevereiro ou ainda se terem transitado para a reunião de abril. Esperamos que num futuro próximo que o cumprimento do Estatuto do Direito à Oposição seja levado a sério
e que este tipo de relatórios se transforme em verdadeiros instrumentos de transparência, onde todas as vozes, sobretudo aquelas que procuram melhorar a governação, sejam devidamente ouvidas e consideradas, fomentando a discussão dos temas estruturantes do nosso Conselho em igualdade de circunstâncias e de elevação. Ao serem ouvidas e consideradas as propostas e recomendações, são os homens e as mulheres do nosso Conselho que são ouvidos e representados. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se ainda há mais intervenções. Não. O Sr. Presidente da Câmara, para responder, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os presentes. Sra. Deputada, eu vou começar com uma das suas citações. Nenhum dos pontos desta Assembleia Municipal tem nada de extraordinário, aparentemente, na sua opinião. Assim como a sua intervenção teve absolutamente nada de extraordinário, porque é mais do mesmo, é mais daquilo a que nos vamos habituando à medida que nos vamos aproximando das eleições. Ora, vamos lá ver. Se a lei refere que os partidos devem ser ouvidos antes de elaborar o plano e orçamento de cada ano, e se o Executivo Municipal tem ouvido, e de facto tem ouvido, os partidos e as suas propostas, e agora deixem-me fazer aqui um parênteses, e nós temos ouvido todos os partidos que foram a eleições em 2021, isso nunca aconteceu na nossa era democrática, aquilo que diz o direito do Estatuto da Oposição é que o Executivo deve ouvir os partidos que têm representação parlamentar. Nós convocamos o PSD, o CDS, o Nós Cidadãos, o Chega, o PCP, não sei se mais algum concorreu, parece-me que não. Portanto, convocamos todos os partidos, para todos darem contributo. Essa era a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota é relativamente ao facto deste relatório ser igual, supostamente igual, ao relatório do ano anterior. Pois é, porque no ano anterior cumprimos o direito do Estatuto da Oposição. E eu sei que a Sra. Deputada é, como direi, eu já disse em tempos que tinha pouca experiência, queria procurar agora um termo mais feliz, mas digamos que é nova nestas andanças, para não dizer outra coisa. É nova nestas andanças. E não se recorda do tempo, porque não estava cá, em que o direito do Estatuto da Oposição e o relatório do direito do Estatuto da Oposição tinha os senhores presidentes de junta e as juntas de freguesia como supostamente órgãos e titulares do direito de Estatuto da Oposição. Veja bem de que forma os anteriores executivos a este olhavam para os seus presidentes de junta. Isto está documentado, não precisam de fazer essa cara, está tudo documentado, está tudo nas atas das respectivas reuniões de Câmara e Assembleias Municipais. Portanto, tivemos executivos que em tempos achavam que os senhores presidentes de junta faziam parte da oposição. Quando todos sabemos, nesta era de maturidade democrática, que os seus presidentes de junta são eleitos democraticamente, são autarcas, como são autarcas, eu depois aparentemente concordo, mas os seus antecessores não tinham bem esta visão. Portanto, noutros tempos e noutros relatórios, tivemos este triste espetáculo de os seus presidentes de junta serem alvo do relatório do direito do Estatuto da Oposição. Portanto, eu queria dizer que nós estamos muito confortáveis com o trabalho que está vertido neste documento, que não está previsto na lei, obviamente, que as propostas que são recebidas por todos os partidos ao abrigo do direito do Estatuto da Oposição, a quando da preparação do plano de orçamento de cada ano estejam vertidas no relatório, nem que estejam vertidas no documento que é discutido na Assembleia Municipal. Portanto, nós recebemos os contributos, considerámos-los ou não, com o mesmo direito que os partidos têm de apresentar esses contributos. O Executivo Municipal tem, naturalmente, o direito de os considerar, ou de não os considerar, ou de os ter até já vertidos no documento que vai a debate, o que muitas vezes também pode acontecer. E, portanto, eu quero só terminar com esta nota, é que também, em anos anteriores, só era discutido na Assembleia Municipal o relatório do Estatuto de Direito da Oposição
se algum dos partidos da oposição o solicitasse. Aliás, como devem saber, é o que está previsto na lei. É o que está previsto na lei. Nós estamos a discutir hoje este relatório na Assembleia Municipal porque o Executivo Municipal teve essa iniciativa. Fomos nós que tivemos a iniciativa, este ano, de trazer este relatório a debate da Assembleia Municipal. Sr. Presidente, não sei se quer... Acabe, por favor, Sr. Presidente. Nós tivemos a iniciativa, não sei se solicitaram posteriormente ou não, nós tivemos a iniciativa de trazer a debate desta Assembleia Municipal este relatório para que pudéssemos todos discutir isto da forma que temos vindo a fazer ao longo do mandato. Portanto, são vários os exemplos e são vários os sinais daquilo que mudou desde 2021 a esta parte, e eu quero dizer que o Executivo está muito confortável com o relatório, com a informação que consta dele e com o facto dele repetir informação e propósitos e procedimentos do ano anterior. Aliás, deve repetir provavelmente procedimentos dos anos anteriores, desde 2021, porque nós temos vindo a cumprir sempre com os procedimentos que estão previstos na lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite só o esclarecimento relativamente a este ponto, o primeiro relatório elaborado pela Câmara Municipal foi enviado à Assembleia Municipal. A mesa em conferência de líderes tem perguntado aos membros se de facto desejam levar este assunto à Assembleia Municipal. Sempre foi o grupo, respondido pelos grupos parlamentares que sim, e na Assembleia de Abril tem vindo, tratando-se de uma reunião extraordinária. Portanto, não aconteceu isso porque este relatório chegou esta semana e o Sr. Presidente entendeu, por iniciativa da Câmara, trazer este ponto para debate aqui. Penso que foi isto. Corrijam-me os grupos parlamentares. Portanto, tem sido sempre por iniciativa da Conferência de Líderes que o relatório tem vindo aqui, foi o que acabei de dizer. Certo, esta reunião aqui foi por informação do Sr. Presidente da Câmara que manda-o para a Assembleia. Tem a palavra o deputado Filipe Silva. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes e eu queria fazer só aqui 2 ou 3 reflexões relativamente à intervenção da Sra. Deputada Fátima Alves, até porque a atitude da Sra. Deputada tem mudado em função da nova condição e, portanto, é importante relembrar aqui algumas coisas. Hoje ouvimos na intervenção da Sra. Deputada que está muito preocupada com os custos que esta sessão extraordinária acarreta. É curioso que não se tenha importado com os custos quando, por vontade da sua bancada, temos sucessivamente feito 2 sessões em cada sessão da Assembleia Municipal, porque a sua bancada se recusa a ficar mais 1 hora para que terminemos o trabalho em apenas 1 dia. 1, 2, 3, a que seja. A verdade... Senhores deputados, é mentira, vamos, é mentira. Sr. Deputado, pedia-lhe que não entrasse. Deputado Filipe, não vamos entrar em conversação. É mentira. Então, façam um favor de me contradizer aqui e dizer-me qual foi a Assembleia que não foi passada para o dia seguinte por vossa vontade. Foram vocês que sempre passaram as Assembleias para o dia seguinte. Depois dizer que estão... Terão a oportunidade de esclarecer se de facto o Sr. Deputado estiver a dizer errado. Tem a oportunidade. Cada vez mais se assemelha a um grupo... Vamos, uma claque de futebol, Deputado. uma claque de futebol que não é incompreensível. É um nervosismo. Depois dizia a Sra. Deputada que este não é, e estou a citar, este não é o caminho que queremos seguir. Fazendo até algumas insinuações relativamente à atitude mais ou menos democrática deste Executivo. Ora, todos nós estamos muito esclarecidos quanto ao caminho que querem seguir, pois todos nós nos recordamos do caminho que fez no passado e que atitudes a Sra. Deputada defendeu. Agora queixa-se na demora das respostas. No último mandato defendia de forma incisiva a ausência de respostas. Hoje menospreza o facto de todos os vereadores estarem sentados à mesma mesa e todos poderem usar da palavra. No passado defendia que não pudessem usar da palavra. Quer dizer, Sra. Deputada, em política não vale tudo e este nível de demagogia que tem usado e abusado é exagerado e não lhe fica bem, Sra. Deputada. Só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Fátima Alves nesta segunda fase de intervenções. Srs. Deputados, pedia-vos
Para além dos apartes, todo o ruído naturalmente incomoda, estamos num espaço mais fechado. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, mais uma vez a todos cumprimento na sua pessoa. Dar aqui só uma nota inicial ao deputado Filipe Silva, que, como sabe, agora se calhar já não se lembra, não tenho ido às conferências de líderes, mas nós acordamos previamente o número de sessões, até em função da duração e muitas das vezes do tempo que o Executivo demora e entende demorar na explicação dos pontos e na introdução dos mesmos. Relativamente ao Estatuto de Direito à Oposição de 2024 e, incisivamente, referimos-nos apenas à questão da análise das propostas e do plano, das grandes opções do plano. Sr. Presidente, já lhe disse uma vez e vou voltar a repetir. A minha inexperiência, ou aquilo que o senhor diz que é inexperiente em mim, faz-me compreender que um Estatuto de Direito à Oposição não se cinge à análise de umas grandes opções do plano. Vai muito além disso. Vai a um ano de trabalho de uma oposição. O que eu gostaria que o senhor desse o sinal de mudança e que acolhesse de forma construtiva era, por exemplo, disponibilizar-nos os planos de atividade e orçamento previamente à reunião de concertação entre as partes, como lhe foi reiteradamente solicitado, inclusivamente no decurso da própria reunião, lhe perguntei incisivamente quais os grandes números do orçamento. E o senhor me respondeu que não teria de me responder a isso. Pronto, Sr. Presidente. São esses os sinais de mudança que eu gostaria de ver vertidos e, infelizmente, não vi. Também gostaria de ter visto vertido, ao longo de um mandato, que esta Assembleia Municipal tivesse meios humanos e físicos que nos permitissem exercer cabalmente as nossas funções. Também gostaria de ter visto o Sr. Presidente a acolher a proposta que lhe fizemos de trazer cá novamente a CCDRN para fazer uma nova sessão de esclarecimento no âmbito do PDM, como aconteceu no arranque do mandato. Também gostaria que o Sr. Presidente respondesse a todos os pedidos de informação que estão por responder, já nem digo de 2024, já digo de 2023. O Sr. Presidente tem pedidos de informação, que são documentos que estão formalizados, como este, de 2022, que deve estar no seu computador, ou gravado numa pen, em que era só disponibilizar, como, por exemplo, o relatório da avaliação da parcela junto à Rotunda das Bolas de Ouro, ou o relatório das avaliações e expropriações do Parque Industrial e da Via Circular, Sr. Presidente. Era este o tipo de mudança que nós gostaríamos de ver vertido cá, mas não é isso que nós vemos cá. Portanto, quando fala está tudo cumprido, não, Sr. Presidente, não está. Pode dizer que para si é suficiente. Para nós não é. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nesta segunda fase de intervenções, pergunto se há mais. Não? O Sr. Presidente da Câmara, para responder, Frederico Castro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu não sei se se recorda daquilo que foi discutido na última Assembleia Municipal, foi em Monsul, no Centro Comunitário da Associação em Diálogo, em que respondi a essas questões, que apresentei a percentagem, a taxa de resposta, que é elevadíssima, de cerca de 90% das questões que Vossas Excelências têm colocado. E, portanto, eu posso repetir as respostas que já dei na Assembleia Municipal de Monsul, mas eu penso que todos os presentes estão, excetuando a Sra. Deputada, que todos os presentes estão naturalmente esclarecidos. Esclarecer aqui um aspecto que eu acho que é importante, principalmente para quem nos ouve em casa. Porque quando diz que nas audições que são feitas pelo Executivo Municipal que se recusa a prestar a informação relativamente, Sra. Deputada, tente não me interromper, eu consigo falar e ouvi-la ao mesmo tempo, mas não me consegue ouvir a mim, que eu já percebi isso, e portanto, para me ouvir não pode falar. Essas audições ocorrem para que os executivos municipais ouçam os contributos dos partidos da oposição. É isso que está previsto. E, portanto, quando a Sra. Deputada venha uma audição dessa natureza para ouvir a informação do Executivo, quer inverter a lógica destas audições.
Essas audições acontecem para que o Executivo Municipal receba, analise e, eventualmente, acolha as propostas dos partidos da oposição. Portanto, aquilo que o Executivo Municipal deve fazer nessas audições é precisamente ouvir. E é aquilo que nós fazemos. Recebemos os representantes dos partidos da oposição, ouvimos as suas propostas, muitas vezes enviam até por e-mail um documento com as propostas sistematizadas, e é esse o objetivo dessas audições. Aliás, vou dizer-lhe, Sra. Deputada, que quanto mais evoluímos no mandato e no exercício das nossas funções, e à medida que vamos comparando com o exercício de outros municípios, eu fico cada vez mais satisfeito e mais confortável com a forma como nós decidimos fazer as coisas. Porque há municípios que não recebem os partidos da oposição, que os notificam por e-mail e que lhes dão um prazo para eles enviarem por e-mail as propostas que entenderem que querem apresentar. Nós não procedemos dessa forma, não é essa a nossa forma de trabalhar e, repito, estou muito, mas mesmo muito confortável com o nosso método de trabalho, sobretudo comparativamente com aquilo que acontecia no passado na Póvoa de Lanhoso. Eu sei que agora muitas pessoas que estão sentadas nessa bancada decidirão ignorar e decidem falar de futuro, porque agora é preciso falar de futuro. É preciso falar de futuro porque nós estávamos cá em baixo, a bitola está muito lá em cima e é difícil fazer com que a bitola se eleve mais, e esse aqui é o vosso desafio. Mas esse é o trabalho de quem está na oposição, é pedir mais. Quem está no Executivo é fazer mais. Nós vamos continuar a fazer mais e vocês vão continuar a pedir mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me der Pedidos- licença, tem pedidos- não é pedido de Peço esclarecimentos, é que tive agora a informação que a transmissão online está sucessivamente em cortes e não está a ocorrer devidamente. É preciso esclarecer o que é que se está a passar. Se calhar, Senhores deputados, agradeço, desconhecia, como devem imaginar, eu não estou a controlar, agradeço, pergunto informações aos serviços da Assembleia, se podem verificar, pedia, enquanto aguardamos informação relativamente à transmissão, aproveito para informar a Assembleia que, relativamente à questão levantada, senhores deputados, muito obrigado. Relativamente à informação, no primeiro ano, se me quiserem ouvir o esclarecimento, terei todo o gosto em dar. No primeiro ano deste mandato, este ponto não veio à Assembleia, e nos restantes sempre veio à Assembleia decidido pelos grupos parlamentares, que é o que diz a lei. Podem querer que ele venha ou não, mas sempre veio como informação da Câmara Municipal. Estive a confirmar agora com as convocatórias, senhores deputados, foi o que eu estive agora a fazer. Portanto, no primeiro ano não houve esse entendimento, nos restantes, em conferência de líderes, sempre foi decidido que queríamos que este assunto viesse cá, mas sempre veio conforme com a redação que está atualmente, que é informação da Câmara Municipal para esclarecimento final. Portanto, pergunto se há pedidos de esclarecimento relativamente à intervenção do Sr. Presidente final. Não. Damos por terminado assim o ponto. Eu pergunto, antes de só dar a deliberação para a ata, relativamente à transmissão. Ok. A Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso fica assim inteirada sobre o relatório de avaliação de grau de observância do respeito dos direitos e garantias dos membros da oposição, conforme as leis que constam do edital desta Assembleia, desta sessão extraordinária. Passamos ao ponto 3, uma proposta da Câmara Municipal para a celebração dos contratos interadministrativos e ou atribuição de subsídios entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia do Conselho para a atribuição de apoios financeiros nos termos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como a aprovação dos respectivos compromissos plurianuais. Para a apresentação deste ponto, tem a palavra o Sr. Vereador Ricardo Alves. Muito boa noite, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, possa cumprimentar todos os presentes. Este, de facto, é o ponto 3, que tem exatamente como objetivo esta apresentação de celebração dos contratos interadministrativos com as várias juntas de freguesia do Conselho, e é também uma das razões para que esta reunião extraordinária tenha sido exatamente marcada, precisamente para podermos antecipar aqui um período de tempo importante para que ainda seja possível a realização destes contratos e destas obras que tanta falta faz a todas estas freguesias e, portanto, ao nosso Conselho.
Não sei se depois haverá alguma dúvida, teremos naturalmente disponibilidade depois para esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Tem a palavra o deputado Pedro Afonso. Da informação que eu tenho relativamente, de facto, existem alguns cortes que têm a ver com a quebra de sinal na informação de download. É a net que habitualmente tem sido usada, mas, de facto, os serviços são alheios, estão a tentar melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e todos os que assistem à transmissão. Relativamente à proposta da Câmara Municipal para a celebração de contratos interadministrativos entre o município da Póvoa de Lanhoso e diversas juntas de freguesia, com vista à requalificação de arruamentos na sua generalidade da proposta e ainda algumas intervenções em edifícios e equipamentos, como a remodelação do edifício da sede da Junta e da Banda de Música em Calvos, a requalificação do Parque Infantil no Logradouro da sede da Junta em Garfe, a requalificação da envolvente da Capela de São Tiago e Santa Luzia em Monsul e ao projeto de reabilitação da Escola de São João del Rei, o CDS-PP encontra-se inteirado do seu teor e nada tendo a opor, votará favoravelmente a proposta da Câmara Municipal. Contudo, surgiu-nos na análise da proposta, e gostaríamos de ver esclarecido, só a questão do contrato referente à Escola de São João del Rei, onde o valor apresentado é de 123 mil euros, e na própria proposta vem vertido como projeto reabilitação da Escola de São João del Rei. Suscitou-nos a dúvida de perceber se isto é intervenção física mesmo, ou se esta verba que lá está diz apenas respeito ao projeto. Eu julgo que não, julgo que seja a intervenção física, mas como vem mencionado como projeto. Pronto. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Partido Social Democrata tem a palavra o Presidente de Junta, José Manuel Silva, da União de Freguesias de Brim, Friande e Ajude. Sr. Presidente, cumprimento a digníssima mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, uma saudação especial ao Pedro Val Silva, pela sua eleição de efetivo. Deixo também uma saudação especial ao Miguel Pereira, pelo trabalho que prestou em prol da Póvoa de Lanhoso e dos povoenses, não obstante algumas situações que fomos tendo, em particular eu e ele, não deixámos de ter consideração e estima pessoal, institucional e partidária com ele. Caro vereador, agradeço a apresentação deste ponto e quero iniciar pela constatação de que, neste mandato, este Executivo, esta Câmara Municipal, naturalmente, gerou o maior orçamento da história do nosso Concelho, totalizando os impressionantes 110 milhões de euros. Um valor que, sem dúvida, merece a nossa atenção e reflexão. Além disso, é importante lembrar que foram contratualizados cerca de 8 milhões de euros em empréstimo. Estes são dados que não podem ser ignorados e que exigem, a todos nós, uma análise muito cuidada. É justo reconhecer que, da parte da bancada do Partido Social Democrata, houve sempre um espírito de colaboração. Mesmo com a nossa maioria parlamentar, permitimos que todos os planos e orçamentos e empréstimos fossem aprovados, todos, sem exceção. Nunca condicionamos em nenhum momento a estratégia deste Executivo relativo aos investimentos nas freguesias do nosso Concelho. Isso é um sinal de maturidade política, compromisso e não força de bloqueio, como habitualmente, e por vezes à falta de melhor imaginação, aqui refere. Agora, Sr. Presidente, à medida que nos aproximamos do final do mandato e também tendo ainda em consideração estes previsíveis investimentos nas freguesias, em discussão neste ponto, pergunto: os investimentos realizados e as obras alocadas por freguesia foram realmente bem definidas pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso? O senhor sente que os investimentos concretizados nas freguesias, incluindo estes a realizar, correspondem às suas expectativas, à sua visão que tinha para o nosso Concelho quando se candidatou? Não tinha mais ambição? Ademais, a dívida que se refletirá em abril de 2026, a quando a consolidação de contas, está prevista aumentar em cerca de 5 milhões de euros. O senhor concorda com estes dados que aqui apresentamos provisionais? Se considerarmos os valores ainda a serem pagos em 2006, conforme esta proposta, isto pode ascender a aproximadamente 6 milhões de euros. Isto é, da proposta que aqui é apresentada, de 1.400.000 aproximadamente, 333 mil euros serão pagos durante o ano 2025,
1.100.000 euros aproximadamente serão pagos no ano de 2026. Esta realidade não pode ser desconsiderada. E quanto à distribuição de investimentos? No quadro que hoje apresenta para aprovação, observamos que cerca de 400.000 euros estão alocados para as freguesias que têm a sua candidatura com o apoio do Partido Social Democrata, enquanto, em números redondos, 1 milhão de euros são destinados às freguesias que foram eleitos pelo Partido Socialista. Convenhamos, são menos freguesias, têm menor área e muito menos população. Como justifica esta diferença? É ainda importante reiterar que solicitamos por diversas vezes, através desta mesa da Assembleia, os valores investidos em todas as freguesias durante este mandato. Mas até ao momento ainda não obtivemos esta informação. Naturalmente que não poderemos fazer uma análise se houve ou não uma verdadeira equidade entre todas as freguesias. Considerando, e pela indicação que deu aqui o Sr. Vereador na apresentação do ponto, que eu agradeço, em 2023 foi comunicado pelo chefe de gabinete, Sr. Presidente, aos senhores Presidentes de Junta, a todos, presumo, o plano de investimento a ser realizado em todas as freguesias até ao final do mandato. Poderia esclarecer a necessidade, então, que há 2 anos que foi comunicada este plano até 2025, a necessidade de convocar esta reunião extraordinária para discutir este assunto? Por fim, gostaria de realçar que os elementos desta proposta parecem conter alguns lapsos que requerem a nossa atenção. Em relação aos caminhos vicinais, poderia informar-nos, a Câmara, sobre a quem compete a sua gestão? É da responsabilidade da Junta ou da Câmara Municipal? E ao adro da Igreja? Há um, por isso é esse que está aí. Qual é a entidade responsável por este espaço? Por agora é só. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos para responder à Câmara Municipal. Sr. Presidente da Câmara, Frederico Castro. A informação que eu tenho é que, de facto, estão a tentar contatar o Serviço da Universidade, peço desculpa, defeito de profissão, da Câmara Municipal, para tentarem resolver um problema de internet. Mas não posso explicar relativamente a esse assunto. Bom, também não é a minha especialidade, embora tenha as costas largas, como já se percebeu, mas não é a minha especialidade. Sr. Presidente, cumprimento novamente, na sua pessoa, todos os presentes. Sr. Presidente de Junta, José Manuel Silva, se o investimento foi ou não bem definido em cada freguesia, eu devolvo a pergunta aos Srs. Presidentes de Junta. Porque se eu sabe, e sabe a resposta a essa pergunta, nem percebo a razão pela qual veio fazê-la, é que a Câmara Municipal definiu o investimento em cada freguesia, em conjunto com as juntas de freguesia. E eu sei que no passado não era assim, já sei. Eu sei que no passado eram definidos investimentos sem consultar os Srs. Presidentes de Junta. Há inúmeros exemplos disso. Mas neste mandato, os investimentos que foram feitos ou que vão ser feitos em cada freguesia foram todos discutidos com os senhores Presidentes de Junta. Portanto, se me pergunta se foram bem definidos ou não, eu entendo que a análise, a capacidade de análise dos Srs. Presidentes de Junta é apurada, detalhada e tem consciência daquilo que é realmente necessário em cada freguesia, e eu confiei nessa capacidade de análise, a não ser que algum me apresentasse algo que fosse anormal, digamos assim, em termos de investimento. Nunca nenhum Presidente de Junta me apresentou nada que eu considerasse fora do normal. E, portanto, os investimentos que foram definidos em cada freguesia, não todos, é verdade que nem todas as necessidades que nos trouxeram os Srs. Presidentes de Junta foram contempladas. Isso não é possível. Eu não estou a dizer que foram todos. Estou a dizer é que todos os investimentos que foram definidos foram em conjunto com os Srs. Presidentes de Junta. Isto é relevante em termos de atitude e de procedimento e de colaboração com as juntas de freguesia, e eu acho que isso é relevante. Acho que é um sinal importante. Relativamente aos números que apresenta do aumento da dívida, eles não correspondem à verdade. Eu, na próxima Assembleia Municipal, comprometo-me em trazer uma análise detalhada dos números que vamos ter no final deste mandato, que dizem respeito à atualização da dívida, tendo em vista o momento em setembro de 2025. Eu tenho que fazer um reporte, mas vamos ter a oportunidade de falar sobre isso
Da evolução da dívida ao longo destes 4 anos, os 5 milhões que refere não correspondem à verdade, vamos ter a oportunidade de discutir isso, se quiser, na próxima Assembleia Municipal. Quando refere que vão transitar 1.100.000 euros dos contratos interadministrativos para 2026, e que é, já não sei qual foi o termo, mas que é de ter em conta, ou que é preocupante, ou que, bom, enfim, é digno de registro, provavelmente. É verdade, nós recebemos em 2021 uma herança para 2022 de quase 2 milhões de euros de contratos interadministrativos. E eu sei o que isso custou a este Executivo no primeiro ano de mandato. Foram 2 milhões de euros que nós tivemos de assumir, que saíram do orçamento de 2022, tinha-nos dado imenso jeito que pudéssemos usar esse valor para outra finalidade. Nós tentámos até, se bem se recordam, diluir esse valor, de forma que ele pudesse ser pago parcialmente em 2023, para que pudéssemos ficar com alguma margem de manobra em 2022, para poder satisfazer de outra forma as necessidades dos seus Presidentes de Junta, entre outras necessidades, e isso foi recusado por esta Assembleia Municipal. Isso foi chumbado pela Assembleia Municipal no ano de 2022. Portanto, é preciso recordar isso também. 1.100.000 euros é muito dinheiro? É muito dinheiro e é um compromisso que vai passar para o ano de 2026 e para o próximo Executivo. É cerca de metade daquilo que nós tivemos que assumir em 2022. O valor do investimento em cada freguesia é desequilibrado. Eu não sei se é desequilibrado. Eu sei é que nós analisamos ou é desigual, não sei se é desequilibrado ou se é desigual, foi aquilo que eu interpretei das suas palavras, que há talvez algum critério, que eu não sei qual possa querer insinuar que seja, mas eu vou-lhe explicar qual é o critério que presida as decisões que nós tomamos ao longo deste mandato. E não só em relação aos contratos interadministrativos, mas em relação aos empréstimos que foram contraídos, às definições do plano de orçamento de cada ano e, neste caso, aos contratos interadministrativos e também em relação aos subsídios. Tem que ver com as necessidades de cada freguesia e com as necessidades de cada instituição. E é verdade que nem todas as freguesias têm a mesma necessidade. É verdade que algumas freguesias, ao longo dos anos, tiveram mais investimento do que outras freguesias. Ora, se umas tiveram mais investimento do que outras, durante estes anos, e nomeadamente este ano, essas freguesias que tiveram menos investimento provavelmente têm mais necessidades. É um dos critérios de análise, foi um dos nossos critérios de análise. Não tem que ver com a área territorial, com o número de habitantes. Isso também é importante, claro que sim, mas importante para nós é analisarmos o grau de atraso que existe em termos de investimento em determinadas freguesias. E esse grau de atraso no investimento não tem cores, não tem tendências, não tem partidos. São necessidades que, efetivamente, existem. E eu lanço um desafio para esse lado. Digam-me qual destas necessidades não é, de facto, uma necessidade. Qual destas prioridades, ou outras que foram definidas ao longo deste mandato, não são de facto. É que são todas. São de facto todas. O que precisávamos, aí estamos de acordo. O que precisávamos era de ter mais meios ainda para poder acorrer a todas as necessidades que nos foram sendo apresentadas ao longo do mandato pelos seus Presidentes de Junta. Não temos, não tivemos mais meios. Os orçamentos cresceram. É verdade, o mercado também cresceu muito, a matéria-prima também cresceu muito, a mão de obra também cresceu, o custo da mão de obra imenso, todos sabemos isso. Portanto, os orçamentos, que sim, são tendencialmente crescentes ao longo dos anos, basta fazermos o histórico dos últimos 50 anos, mas o custo da matéria-prima e da mão de obra, o custo das obras, também é crescente. E antes não fosse, porque isso significava que teríamos mais capacidade de investimento do que de facto temos. Portanto, eu acho que nós nunca vamos estar satisfeitos, e concluo com isto, nós nunca vamos estar satisfeitos com o trabalho que é desenvolvido, nem este Executivo, nem nenhum Executivo. Nós nunca vamos ter orçamento suficiente para poder fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Se me pergunta se eu me sinto realizado e se estou satisfeito com aquilo que fizemos neste mandato, se fizesse agora um balanço, ainda não é hora de balanço, mas se fizesse um balanço, nunca estaria satisfeito. E se tivesse feito o dobro daquilo que fiz, também não estaria satisfeito. Porque haveria sempre mais a fazer. Agora, uma coisa que me satisfaz é o nosso critério, a forma como nós analisamos as necessidades de cada freguesia e a disponibilidade que nós temos para colaborar com cada um dos senhores Presidentes de Junta ou com cada um dos representantes das juntas de freguesia quando nos procuram. E essa disponibilidade, eu acho que posso dizê-lo com alguma firmeza a partir deste púlpito, essa disponibilidade foi sempre sentida por todos os senhores Presidentes de Junta. E por todas as instituições também. E também é verdade
que no passado recente, de facto, não era assim e nem sempre foi assim. Portanto, em relação a isso, estou de facto muito confortável. Em relação àquilo que nós conseguimos alcançar neste mandato, nunca estaria confortável e provavelmente é por isso que sou recandidato também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica a informação que tenho dos serviços que a transmissão está reposta normalmente. Fica o pedido de desculpa a quem nos acompanha lá em casa pelas quebras de sinal que tenham ocorrido durante a transmissão. Segunda fase de intervenção. Tem a palavra. Peço desculpa, como não percebi, ok, foi a chalaça de repetir. Tenho 8 minutos, Sr. Presidente. Boa tarde, boa noite, Sr. Presidente. Em si, cumprimento todos os presentes. Agradeço o esforço do Sr. Presidente de Câmara em prestar os melhores esclarecimentos ou esclarecimentos possíveis. De facto, eu não coloquei em causa a equidade porque eu não tenho números sequer. Nenhum de nós, em consciência da Assembleia, pode pôr isso em causa. Não temos valores. Pedimos reiteradamente, eu sei que o Sr. Deputado Filipe tem tudo, mas nós não temos. Eu simplesmente, é factual, os valores que temos aqui, que bem neste ponto a Assembleia Municipal são factuais. É sobre isso. Sr. Deputado, vamos deixar. Evitem o diálogo. Claro que sobre pergunta isso tem resposta, mas evitem o diálogo. Naturalmente, quando o Sr. Presidente de Câmara, diz que as obras foram todas articuladas com os Srs. Presidentes de Junta, é óbvio que sim. Só que os Srs. Presidentes de Junta, esquece de referir-se, pediram muito mais do que isto. E uma das grandes diferenças, e é legítimo que o faça, agora, uma das diferenças que o Sr. Presidente diz que herdou 2 milhões num contrato quando tomou posse no ano seguinte. Estamos todos de acordo. A diferença é que não houve um empréstimo no mandato anterior de 8 milhões de euros, Sr. Presidente. E o que eu lhe perguntei é a dívida que vai ficar na consolidação de contas em 2026. Porque, reparem, o que estamos a fazer é a nossa capacidade de endividamento diminuir. Não é? A partir do momento em que são aprovados os empréstimos, a capacidade do município, que é muita, porque foi uma boa gestão lá atrás, está a diminuir. O valor do empréstimo, só a partir do momento em que é contratualizado, não é, a execução das obras e a Câmara pede aquela tranche ao banco, é que entra na dívida. E essa dívida vai se refletir em 2026 de abril. Naturalmente que eu arredondei para 5 milhões, é óbvio. Não quero precisar, seria mais 300. O valor, estaremos cá em 2026, e que fiquem com este dado, será muito, muito aproximado. O Sr. Presidente, naturalmente, como Presidente, o Presidente de Junta, nunca ninguém está satisfeito, sente realizado com o trabalho que se faz nas freguesias. É natural. Eu, de facto, não estou. E também queria, o Sr. Presidente não respondeu às questões que eu coloquei, que tinha a ver com a proposta que entendo que está ferida na legalidade, e eu ia propor aqui à mesa da Assembleia Municipal que pudesse retirar este ponto. Porque não foi dada a explicação do entendimento de quem é a responsabilidade dos caminhos públicos vicinais ou dos caminhos públicos municipais. Não foi dada aqui quem é a responsabilidade a competência da execução de obras no adro da Igreja. E isto é importante e é relevante, porque os senhores deputados, uma freguesia, a rua, por exemplo, que está aqui de Taíde, é um caminho vicinal. E eu pergunto ao Sr. Presidente quem é a competência. Se é do Sr. Presidente ou se é do Sr. Presidente da Câmara. Como é que estes contratos é interadministrativo ou é através de subsídio? É que esta análise que porventura, no passado, eu não estou a dizer que no passado que estivesse tudo bem, por isso tivemos aqui este relatório de melhoria e que devemos de olhar para ele e poder introduzir as alterações ou as recomendações que estão lá vertidas. E eu quero ser esclarecido para poder, em consciência, votar ou então pedir que se retire este ponto e que se leve à Assembleia de Abril para todos, em consciência, votarmos dentro daquilo que eu entendo que é um quadro de legalidade que tenho dúvidas, seríssimas dúvidas sobre o que aqui nos é trazido. E depois também queria deixar aqui mais uma nota, como o Sr. Presidente assumiu que é candidato, naturalmente, que será candidato, é importante que o Sr. Presidente também tenha a noção, e os seus candidatos tenham a noção, que eles também partilham a opinião dos nossos Presidentes de Junta, da nossa bancada, e também quero aceitar que alguns desta bancada também não estejam satisfeitos ou nada contentes com a ausência de investimento nas freguesias. Não é?
Aliás, os seus candidatos andam porta a porta até eles reconhecem que não houve investimento nas freguesias. E eu tenho que estar de acordo com eles. Aliás, a comunidade está de acordo com eles. Por isso, relativamente aos investimentos que tivemos no nosso Conselho, quero-vos dizer que foi, dos últimos anos, o menor investimento nos concelhos. É verdade, e olho para a bancada do Partido Socialista e até, de algum modo, não quero fazer juízo de valor, mas concordarão, se não todos, ou lá no fundo, com aquela que é a minha intervenção. Por isso, Sr. Presidente, agora, num discurso relativamente ao ponto que é aquilo que nos traz, queria que fizesse este devido esclarecimento, ou então estamos cá numa posição de boa-fé e se entenderem que conseguem, através da mesa, fazer chegar à nossa bancada a fundamentação da legalidade destas propostas, votaremos favoravelmente num acordo aqui de boa-fé. Muito obrigado. Antes de responder, tenho a palavra o deputado Filipe Silva, dizer que relativamente à retirada da proposta, terá que ser entendimento da Câmara, uma vez que é uma proposta da Câmara Municipal. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Quando eu falo em demagogia em política, é exatamente isto que acabamos de assistir na intervenção do Sr. Deputado José Manuel Silva. Vejamos, eu compreendo que vocês, ou a vossa bancada, ou parte dela, olhe para o exercício deste Executivo com o preconceito que tem como base aquilo que era a vossa forma de fazer política ao longo do tempo. E então julgam que todos fazem política da mesma forma e a cada ação têm que tentar descobrir um porquê, uma razão de, porque há sempre alguma coisa, vocês tentam procurar sempre alguma coisa obscura. Os tais fantasmas, porquê? Porque no passado era assim que funcionava e não conseguem despir essa pele essa pele laranja que vos ofusca e não conseguem ver para além disso. Reparem, desde logo não acham estranho que esta questão relativamente aos caminhos vicinais, aos adros, esqueceu-se dos cemitérios, tem aí a questão do cemitério de Monsul, pronto. Não acham estranho que essa questão venha de alguém que no mandato anterior tenha sido assessor do Sr. Presidente de Câmara, que esteja por dentro de todos os assuntos e não sabe como é que isso funciona? Sim, ao longo dos anos fez exatamente aquilo que está agora a questionar. Depois fala na dívida. O relatório que há pouco falávamos, que há pouco analisámos, diz que o município em funções no mandato de 2017 a 2021, ou seja, o Executivo PSD, no qual o Sr. Deputado era assessor do Sr. Presidente de Câmara, aumentou o passivo do município em 10%. No último ano de mandato, em ano de eleições, ficou em cerca de 10 milhões de euros. E, portanto, é o que diz o relatório, o senhor há bocado analisou o relatório e não veio aqui desdizer. E, portanto, vem agora fazer uma intervenção preocupado com a questão do aumento do passivo, quando, fazendo parte do Executivo anterior, só no último ano de mandato aumentou em 10% o passivo. Pior, em 2021, o resultado líquido do município, ou seja, o resultado da gestão do Executivo do PSD à altura da qual o Sr. Deputado era assessor do Sr. Presidente de Câmara, sofreu um decréscimo, comparado com o período homólogo, de mais de 2 milhões de euros. Teve um resultado de um aumento de 8,5% com gastos e uma diminuição de 4,5% com receitas. E, portanto, todas estas questões que são colocadas são muito estranhas e depois não têm a ver com falta de imaginação. Obviamente que o que está plasmado nesta discussão do Sr. Presidente é que a pretensão da bancada do PSD é que se atrasem estas obras nas freguesias e depois ficam, obviamente, rotulados como força de bloqueio. E quando diz que o Sr. Deputado Filipe Silva sabe tudo, sabe da mesma forma que o senhor sabe. O senhor hoje teve acesso a uns documentos e conseguiu analisar os valores. Ao longo do mandato, nós tivemos sempre acesso aos documentos. Os documentos que vão a reuniões de Câmara, os documentos que vão à Assembleia Municipal,
Se pegar nesses documentos todos e fizer a soma, obtém os números que eu tenho aqui, percebe? Só que eu sei que é mais fácil a senhora deputada exigir que sejam os serviços da Câmara que façam o trabalho por si. É melhor, se calhar, em casa, fazer o trabalho de casa. E já na Assembleia anterior tentaram insinuar alguma coisa, mas neste momento, até à data de hoje, sem as obras que vêm aí, o total de investimentos feitos nas freguesias pelo município, nas freguesias do Partido Socialista, 2.027.000 euros, nas freguesias do PSD, 3.000.000 euros. É só pegar nos documentos, fazer neste mandato, desde o início do mandato, o Sr. Deputado tem uma moral. Olhe, pegue nos documentos, e venha-me contrariar. Venha-me contrariar. Venha-me contrariar. Até hoje... Filipe, obrigado. Senhores deputados. Obrigado. Senhores deputados. Muito obrigado. Senhores deputados. Até hoje, segundo a documentação que nós recebemos de todas as assembleias municipais e todas as reuniões de Câmara, vamos os deixar investimentos terminar a feitos intervenção. nas freguesias PSD, 3 milhões de euros, freguesias do PS, 2 milhões de euros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a segunda fase de intervenções, Senhores Deputados. Senhores Deputados, mas ainda podem intervir, mas estamos na segunda fase. Ainda podem intervir na segunda fase. Ainda na segunda fase, antes de passarmos à Câmara Municipal, tem 3 minutos, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Não, a Câmara ainda não respondeu. Senão depois termina a fase e só depois é pedido de esclarecimento. Certo? Claro que sim, claro que sim. Ainda está a fase de intervenção, claro que sim. Posso? Bem, Sr. Presidente, mais uma vez em si, cumprimento todos os presentes. Sr. Deputado Filipe Silva, de facto, o senhor chega aqui, diz alguma coisa, mas dizer alguma coisa não é explicar nada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não explica nada. E, de facto, devia se sentir até um bocadinho incomodado, apesar de estar números grandes com os valores que aqui apresenta. E vou-lhe apresentar aqui o meu, não sei onde é que está a Câmara, é ali, que foi o mandato anterior, tivemos um investimento das freguesias de 25 milhões. Primeiro ano, 6 milhões, estou a arredondar, claro. O segundo ano, 5 milhões, terceiro ano, 7 milhões e 900 e 2021, 6 milhões e 37. Esses números, se são reais, e quero acreditar que são, que fez trabalho de casa, deviam de envergonhar o Sr. Deputado. Mas bem, falando mais a sério, simplificando, há aqui uma questão que tem a ver com as minutas. As minutas que diz contrato interadministrativo devia de ser, o A ou o V deveria de ser o C. Isto não quer dizer que no passado, que não pudesse acontecer isso. A questão é que se temos uma oportunidade de melhorar, devemos de o fazer. E a questão do ADRO, que se há algum contrato com a Junta de Freguesia de Comodato, admito que haja. Não temos, o Sr. Filipe sei que sabe, mas nós na informação não temos esses documentos. E é importante, estamos todos aqui em consciência e votarmos em consciência. E de facto, Sr. Deputado, nós não somos força de bloqueio. Eu até acho que o Sr. Deputado devia de fazer um exercício, não é? Que é, veja às vezes no mandato anterior, ou nos mandatos anteriores, que até para simplificar, ou para ajudá-lo, pode ser mais favorável, como entender, as vezes que o Sr. Deputado votou a favor dos planos e orçamentos, dos empréstimos. Sabe quantas vezes votou? Eu acho que faça esse exercício que nos apresentei aqui. Sabe quantas vezes nós... Não vamos entrar em diálogo, Sr. Deputado. Sabe quantas vezes nós chumbamos? Nenhuma, Sr. Deputado. Eu acho que nós lidamos muito bem com a posição, com a democracia, cada um é como é. O pessoal escreveu este executivo, respeitamos, vão ter nova oportunidade de escolher, porventura igual ou diferente, lidamos muito bem com isto. Agora, Sr. Deputado, devemos ser sérios nas análises que fazemos e, de facto, termino dizendo que esses números, sendo corretos, que estudou, deviam de envergonhar o Sr. Deputado e a sua bancada. Muito obrigado. Terminada a segunda fase de intervenções, para esclarecimento do Sr. Presidente da Câmara, Frederico Castro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente às dúvidas técnicas que apresenta, nós temos indicação dos serviços da Câmara Municipal que esse é o procedimento e temos indicação por vários pareceres da CCDRN que acabamos de pesquisar até online numa pesquisa rápida, que se pronunciou sobre o mesmo tipo de temas em que diz que é possível fazer esse tipo de investimento, que não há nenhum impedimento legal. Ainda assim, sim, mas a questão, isso não impede esta possibilidade, é isso que eu quero dizer.
Também se houver alguma correção em termos de minuta, nós podemos corrigir a minuta. A minha preocupação é mais do ponto de vista legal do que propriamente da questão do que está minutado ou não, mas se houver alguma correção a fazer, será feita, isso não tem problema nenhum. Eu recomendo, como é natural, que nós não tenhamos expectativa de ver este ponto retirado desta Assembleia Municipal, até porque, em bom rigor, este é o ponto que justifica esta Assembleia Municipal extraordinária. Os outros pontos foram uma oportunidade de podermos discutir nesta Assembleia Municipal mais do que este ponto único, mas este é o ponto que justifica que esta Assembleia Municipal extraordinária tenha lugar para que possamos usar este período de tempo adicional até final do mandato e até final do ano civil para podermos executar as obras que estão previstas e os investimentos que estão previstos nesta aprovação. Relativamente a uma parte da sua intervenção que eu não percebi bem, e eu pedia-lhe que esclarecesse melhor, referiu os candidatos do Partido Socialista, eu não percebi, os candidatos do meu partido que se queixam, eu não percebi aquilo que quis dizer, e eu ia convidá-lo a fazer o seguinte: quando quiser fazer algum tipo de acusação, seja objetivo e diga do que está a falar e de quem está a falar. Quando não conseguir fazê-lo dessa forma, a insinuação não beneficia o debate que nós estamos a ter aqui nesta Assembleia Municipal, porque fazer uma insinuação desta natureza pode nos deixar a todos a pensar quem será, onde será e por que razão será. Em relação à bancada do Partido Socialista, esteja descansado que nós confiamos todos uns nos outros, e se há algum eleito do Partido Socialista que não está satisfeito com o investimento que teve, tem o mesmo grau de insatisfação que eu próprio tenho, já o disse ali. Portanto, até fico contente por perceber que os autarcas eleitos pelo Partido Socialista têm a ambição de ter mais. E eu também tenho a ambição que eles tenham mais. E que vocês tenham mais também. Agora, a insinuação sendo feita da forma que foi feita pode levar a que sejam tiradas conclusões erradas, por isso, Sr. Deputado, se nos quiser esclarecer, eu agradeço o esclarecimento. Se não nos puder esclarecer, eu agradeço a retificação do procedimento de hora avante, para que não fiquemos todos a pensar o que não devemos. Muito obrigado. Pedido de esclarecimento? Não. Tem a palavra, Sr. Presidente Junta. Bem, Sr. Presidente, mais uma vez faço o esclarecimento aqui deste local. Relativamente a este, o Sr. Presidente não explicou a situação do adro da Igreja, se há ou não protocolo. Contrato acumulado, convém acautelar essa situação e aquilo que o... Certo, mas convém em futuro, em propostas futuras que possam estar associadas para que possamos estar seguros. Sim, pronto, recebemos a informação que há um contrato acumulado da fábrica da Igreja com a Junta de Freguesia de Águas Santas e Moura. Relativamente às outras situações, são a retificação das minutas da A para B, porque se é competência da Junta, não poderá ser interadministrativo, terá que ser um subsídio. Pronto, no fundo, é esta chamada de atenção. Mas estranho, quero também deixar esta nota, que estranho que se possa, a comunicação às juntas foi feita em 2023, do plano e bem, da obras previstas até ao final do mandato, e que se tenha que fazer uma reunião extraordinária para trazer aqui contratos interadministrativos para as juntas de freguesia. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Isto ou vinha em fevereiro, ou viria em abril, ou teria vindo no ano passado. Quando se acautela com esta, e eu percebo que havia a necessidade de aprovar aquele empréstimo para o Canil, para retirar os 400 mil euros, para gastar, percebemos isso tudo, mas poderia levar no ponto a seguir ao empréstimo para o Canil, em fevereiro, na reunião da Assembleia de fevereiro, e teríamos ganho, porventura, estes meses a favor das freguesias. Mas pronto, e relativamente aos candidatos, aquilo que eu disse e reitero é que, efetivamente, se calhar aconselho aos seus candidatos a não o prejudicar tanto, porque aquilo que dizem é que, efetivamente, há um pouco investimento, aliás, o mais baixo investimento na história nas freguesias. Por isso, eu passo a bola para aí, acho que devo aconselhar os seus candidatos a terem esse tipo de exercício que em nada beneficiam a Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder. Não há mais pedidos de esclarecimento. Bom, tem a palavra o Presidente Frederico Castro. Nós podemos andar nisto o tempo que quiser, que eu estou à vontade. Em relação ao facto de precisarmos de uma Assembleia Municipal extraordinária, tem que ver simplesmente com a impossibilidade de nós trazermos à Assembleia Municipal de fevereiro este documento e estes documentos por não termos espaço de manobra para os preparar para fevereiro. E o Sr. Deputado, aqui é deputado, na sua vida profissional é funcionário da Câmara Municipal e sabe que por vezes há épocas do ano em que a sobrecarga é grande e, portanto, os nossos serviços não tiveram possibilidade de trazer à Assembleia Municipal de fevereiro estes documentos para que fossem aprovados.
o Executivo Municipal entendeu que não devia esperar por abril. Para nós era fácil esperar por abril, como devem todos entender. Até era mais simples. Mas prejudicava quem? Ou prejudicava o quê? Prejudicava a intenção que nós temos de vermos estes investimentos no terreno. E, portanto, justifica-se uma Assembleia Municipal extraordinária por esta razão. E acho que é fácil de compreender. Em relação àquilo que diz dos meus candidatos, Sr. Deputado, esteja à vontade, os meus candidatos não me vão prejudicar de forma nenhuma, era o que faltava no trabalho que façam porta a porta. Mas, olha, se isso acontecesse, que não vai acontecer, o bom trabalho que temos feito com os vossos candidatos compensava isso, porque os vossos candidatos têm todas as razões para dizer bem da Câmara Municipal nestas eleições. Muito obrigado. Penso que estamos assim já em condições de colocar o ponto da votação. Está a votação, a celebração de contratos interadministrativos e a atribuição de subsídios entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia deste Conselho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Deliberação para ata. Aprovado assim por unanimidade a celebração de contratos interadministrativos e a atribuição de subsídios entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Passamos ao último ponto desta ordem de trabalhos desta sessão extraordinária, que é uma proposta da mesa da Assembleia Municipal, apreciação e votação da alteração do regimento da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, nos termos do artigo 26 do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Para a apresentação deste ponto, a segunda secretária, Lália Rodrigues, fará a mesma. A informação que eu tenho é que também continua sem internet, é isso? Não, não. Sr. Presidente, tenho aqui alguns elementos aqui da minha bancada a pedir-me 5 minutinhos para reunir a bancada antes do ponto. É possível? Nos termos do regimento atual? Nos termos do regimento, naturalmente que sim. Faremos uma pausa Nós saímos. De 5 minutos. Como quiserem, senão saímos todos.
Presidente. Penso que estamos em condições de continuar. Estamos no ponto 4 para explicar as alterações propostas à Assembleia Municipal Extraordinária. É a segunda secretária, Eulália Rodrigues. Senhor Presidente da Assembleia Municipal... Não, eu é que falo muito baixinho, peço desculpa. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, na sua pessoa, permita-me cumprimentar todos os presentes. O Regimento da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, nos termos do artigo 26, número 1, a linha A, da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, é suscetível de elaboração e aprovação. Quer isto significar que, a título de competência de funcionamento, é permitido, enquanto membros eleitos, contribuir para o seu exercício. Neste sentido, a Mesa da Assembleia Municipal, após interpelar os representantes dos grupos parlamentares municipais em conferência de líderes, como assim o estipula o regimento que nos regula no seu artigo 28, apontou a necessidade de uma maior precisão ao regimento. Foi disponibilizado um grupo de partilha via online para todos os representantes dos grupos parlamentares municipais poderem propor as alterações que acharem pertinentes. Por conseguinte, foi então dada a oportunidade a todos de trabalhar nesse sentido. A mesa, após a partilha, começou por diligenciar as intervenções necessárias. Assim, iniciamos uma reforma estética e organizacional ao regimento, pelo que foram executadas alterações ao âmbito nominal de alguns artigos. Foram realizadas intervenções numéricas, uma vez que o documento não era consistente na sua expressão. O mesmo raciocínio foi aplicado no que concerne à referência de siglas e abreviaturas. A par das mencionadas alterações, foram cumpridas as regras ortográficas da língua portuguesa. Foram também acrescentados artigos importantes e necessários ao bom funcionamento e cumprimento legislativo, nomeadamente com a incorporação de um artigo relativo à proteção de dados, nomeadamente com a integração do artigo 3º. Ainda neste âmbito foram introduzidas normas relativas ao funcionamento da Conferência de Representantes dos Grupos Parlamentares Municipais, tendo sido os artigos 46 e 47 reestruturados. Surge a criação de um artigo relativo à apresentação de votos e moções, a que designamos de artigo 40. O artigo a que designamos 44A passa a definir o período de intervenção de jovens municipais no âmbito da Assembleia Municipal Jovem da Póvoa de Lanhoso. Foi ainda aditada uma nova secção, nomeadamente a secção 6ª, relativa à transmissão em direto das reuniões da Assembleia Municipal. Apraz mencionar que os artigos referidos doravante são os artigos que ainda regem esta Assembleia, portanto, do presente regimento. Assim, foram alteradas determinadas normas reguladoras que verificamos estarem desatualizadas, pelo que procedemos à respectiva correção e atualização. Foram ainda realizadas alterações ao regimento quanto à sua especificação de competências, dado que o regimento apenas mencionava competências no seu artigo 2º, não sendo objetivo nem concordante com a Lei 75 de 2013, de 12 de setembro. Neste sentido, estabelecemos a distinção de competência de apreciação e fiscalização e competência de funcionamento, a qual merecem a respectiva distinção e como bem a regula a Lei 75 de 2013 nos seus artigos 25 e 26. Relativamente ao conteúdo das normas, foram realizadas intervenções aos artigos 3, 6, 7, 9 e 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 50, 51, 54, 63, 74, 76. Ficou deliberado pela Mesa da Assembleia Municipal que o presente documento seria exposto em Conferência de Líderes e posteriormente deliberado em sede de reunião da Assembleia Municipal. Mencionar agora, ainda que a proposta da Mesa da Assembleia Municipal, no seu novo artigo 51, que se refere à limitação do uso da palavra, requer aqui de uma intervenção que surgiu antes desta pequena pausa, no seu número 1, o qual será completado com a conclusão do artigo 43 do presente regimento. Determina, portanto, vamos acrescentar a expressão, e passo a citar, cabendo a este recurso a decisão para a Assembleia. Muito obrigado, Sra. Secretária. Permita-me só, antes de passar as intervenções, dizer que a mesa sempre se sentiu confortável
com o regimento atual, apenas faz este arranjo no final para que o próximo Presidente da Assembleia encontre já o regimento de acordo com as leis, com as normas, com as transmissões e com as alterações, que era para ter ido na última Assembleia, conforme falámos na Conferência de Líderes, mas esperando uma resposta relativamente a uma dúvida que tínhamos do regimento da CCDRN, foi esclarecida, tendo a oportunidade de o trazer, fica já agora para não irmos para a mesa, para a reunião de abril. Portanto, agradecer também todo o trabalho dos colegas da mesa, porque, como foi dito também já nesta, os recursos humanos são poucos e, de facto, atrasou-se, prolongou-se no tempo. Há cerca de um ano atrás foi lançado o repto aos grupos parlamentares, fizemos um Google Forms para obter essas informações. Foi o trabalho possível. Resumidamente, na essência, nada é alterado, nada é acrescentado, apenas tentando ajustar às dimensões e à realidade desta Assembleia e das alterações que foram surgindo durante o mandato. Para abrirmos as intervenções, tem a palavra o deputado Pedro Afonso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e todos os que assistem à transmissão online. Relativamente ao ponto em questão, referente à alteração ao regimento da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, gostaria de dar nota a esta Assembleia que o CDS-PP se encontra inteirado do teor das alterações introduzidas ao documento, que vê nesta nova redação acauteladas, como já referiu o Sr. Presidente da Assembleia, questões como a transmissão em direto das sessões da Assembleia Municipal e a proteção de dados, para além de todo o rearranjo do próprio regimento que a doutora Eulália já teve a oportunidade de explicar. Ora, pelo que aqui já foi dito, e porque nada tem a opor, o CDS votará favoravelmente a proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Sónia Fernandes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, permita-me que na sua pessoa cumprimente a todos os presentes. Agradecer, antes de mais, à excelentíssima senhora secretária Eulália profunda explanação, embora sucinta, mas muito clara, que nos fez desta revisão que foi feita ao regimento da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, e repetir-vos um pouco, que das mais significativas alterações que foram feitas a este regimento, aponta-se os artigos que foram acrescentados precisamente quanto à proteção de dados, também para alinhar o nosso regimento com aquilo que é a lei, com as disposições legais. Também o artigo 40, que foi acrescentado quanto à apresentação de votos e moções. Também regulamentar o período que está destinado aos jovens nas Assembleias Jovens, tendo sido criado o artigo 44A. Foi também editada uma nova secção, precisamente para regulamentar a transmissão em direto das nossas Assembleias Municipais. E, portanto, nenhuma outra consideração se fará quanto à substância destas e das demais alterações que foram feitas, por economia de esforços e de tempo, uma vez que estas resultaram, como foi aqui referido, do trabalho conjunto da mesa da Assembleia Municipal e de todos os grupos parlamentares desta Assembleia Municipal. Estamos, portanto, inteirados e votaremos favoravelmente. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Senhores deputados. O Sr. Presidente da Câmara não é avisado, mas pergunto-lhe se quer acrescentar alguma coisa. Não? Muito obrigado. Está tudo inteirado. Quer intervir? Tem a palavra o deputado Pedro Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente desta Assembleia Municipal, permita que na sua pessoa cumprimento todos os presentes. A única intervenção que se impõe da nossa bancada é agradecer à mesa desta Assembleia Municipal o facto de ter atualizado um regimento que já devia ter vindo do mandato passado devidamente atualizado, porque estas matérias em questão são matérias que não se prendem somente no decurso deste mandato. Este trabalho foi importante,
o Sr. Presidente, de forma transparente, permitiu que todos pudessem participar nele. Tenho pena que somente hoje a bancada do Partido Social Democrata tenha tentado aqui um esboço de participação e de colaboração no trabalho que era necessário realizar e como tal, quero reforçar e reiterar o agradecimento à mesa da Assembleia Municipal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Sónia Fernandes. Sr. Presidente, permita-me que mais uma vez cumprimente a todos na sua pessoa. Só para esclarecer o Sr. Deputado Pedro Silva, que o regimento foi atualizado no mandato anterior. Foi constituída uma comissão transitória para este efeito, do qual a sua bancada fez parte, e ele foi adaptado e foi analisado e foi discutido e foi atualizado consoante o entendimento de todas as bancadas e todos os grupos parlamentares que compõem esta Assembleia Municipal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que estamos em condições de colocar as alterações propostas e de acordo com a redação que foi dita nesta Assembleia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Permitam-me, para deliberação em ata, aprovado por unanimidade a alteração ao regimento da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, nos termos do artigo 26 do anexo 1 da Lei de 75 de 2013. A mesa agradece naturalmente o contributo dos grupos parlamentares para que possamos ter um novo regimento. Chama a atenção das alterações, nomeadamente as próximas convocatórias e as presenças do Sr. Presidente de Junta. Entretanto, coloco à vossa consideração a aprovação da ata em minuta, permitindo assim desta forma a eficácia das deliberações hoje aqui tomadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a ata em minuta por unanimidade. Relembro que teremos Assembleia Municipal ordinária no dia 28 de abril, é a data que está, se não sofrer alterações. Desejo a todos uma boa noite, uma Santa Páscoa. Encontramos-nos na Assembleia de Abril. Muito obrigado.